Olá, eu sou a Amanda. Eu vou apresentar sobre a bilirrubina direta, indireta e total. O nosso grupo é composto por mim, Amanda Furtado, Carlos, Nicolas e Gabriel. Eu vou começar falando um pouco sobre como é pedido esse exame de bilirrubina. Bom, o médico solicita esse exame quando o paciente começa a apresentar náuseas, frequente, cansaço excessivo e pele e olhos amarelados. E um detalhe muito importante também é a cor da urina. Ela começa a ficar escura e isso é um dos principais sintomas. É avaliada a função do fígado, né? A gente monitora também a icterícia dos recém-nascidos, avalia as doenças que interferem na produção, armazenamento e metabolismo. Vale ressaltar que existem dois tipos de bilirrubina. Eu vou fazer só uma breve introdução que os colegas mais na frente vão apresentar mais. Tem a direta e a indireta. A direta, que é uma conjunção entre a bilirrubina e o ácido glicurônico, que é um açúcar no fígado, né? Ela altera quando há principalmente lesão hepática. E a indireta, que é uma substância que se forma com a destruição dos glóbulos vermelhos no sangue e depois é mandada para o fígado. Isso ocorre, na maioria das vezes, quando há uma anemia hemolítica. Essa é a minha parte, os colegas vão acrescentar mais na frente. Muito obrigada e boa noite. Então, dando continuidade à apresentação, então chegamos aqui no metabolismo das bilirrubinas, tá? O metabolismo da bilirrubina ocorre da seguinte forma: as hemácias senescentes, ou seja, as hemácias que estão próximos do ciclo de vida, né, do seu ciclo de vida, ou seja, de 120 dias, são fagocitadas aí pelo sistema mononuclear fagocitário, tá? Que são basicamente células de defesa, células fagocitárias, que são responsáveis aí por fazer a fagocitose de células em seu fim de vida, justamente para que ocorra a substituição por novas células, tá? Durante esse processo vai ocorrer aí então a separação proteica da proteína hemoglobina, ou seja, da proteína que fica dentro das hemácias e é responsável então pelo transporte de oxigênio, tá? Principalmente. Então, com a separação da hemoglobina, é separado então o radical M e o radical globina, tá? No caso, o essencial, no caso das bilirrubinas, é justamente o radical M, que vai sofrer algumas ações enzimáticas e logo se tornar a biliverdina, tá? Com uma nova ação enzimática, aí sim ela se torna a bilirrubina. Essa bilirrubina é conhecida como a indireta ou não conjugada, tá? Uma característica muito interessante dela é justamente que ela é lipossolúvel, né? Então ela não consegue ficar livremente na corrente sanguínea. Para isso, ela se liga à albumina e aí sim ela vai circular na corrente, tá? Dando continuidade, então, a bilirrubina indireta, juntamente com a albumina, ela chega ao fígado. Ao chegar no fígado, ela vai ser desfeito esse complexo, onde a albumina vai voltar para a corrente sanguínea, para a circulação sanguínea, e a bilirrubina fica, tá? Fica no hepatócito. Com isso, ela vai ocorrer uma conjugação, vai sofrer uma conjugação com o ácido glicurônico, tá? Devido novamente às ações enzimáticas. É interessante a gente perceber que todo o processo de metabolismo das bilirrubinas sempre vai ter ações enzimáticas, tá? Bom, o resultado então, o produto final conhecido vai ser a bilirrubina conjugada ou então bilirrubina direta. Diferentemente da bilirrubina indireta, ela consegue agora livremente circular na corrente sanguínea, tá? Muito disso justamente a essa conjugação com o ácido glicurônico, tá? Após esse procedimento, então, ela vai ser armazenada na vesícula biliar, junto com a bile, tá? Consequentemente, com o estímulo alimentar, principalmente de alimentos mais gordurosos, o sistema digestório vai estimular a vesícula e vai ocorrer a liberação da bile juntamente com a bilirrubina direta, tá? Lembrando que esse termo bilirrubina direta é mais para a gente se localizar, já que se trata aí da explicação para
exames laboratoriais, tá? Então, com essa excreção no sistema digestivo, ela sofrerá novas ações enzimáticas, dessa vez bacterianas, tá? Justamente da nossa microbiota normal, se tornando principalmente um pigmento que vai dar característica nas fezes por onde ela é excretada. Lembrando que uma certa parte pode voltar à circulação sanguínea, tá, dessa bilirrubina, tá, e novamente ser metabolizada. E uma outra parte pode ir ao sistema renal, tá, e aí ser excretada na urina, tá? Quando for fazer o exame de urina, caso apareça uma urina muito escura, é basicamente uma das características da bilirrubina, pode ser uma das características, tá? Então, só para repetir, só para recaptar tudo isso que a gente acabou de comentar, tá? Aqui uma imagem bem legal, explicativa aí sobre o metabolismo das bilirrubinas, onde a hemácia passa pelo sistema retículo endotelial, que é a mesma coisa do SMF, tá? Vai sofrer então a fagocitose, a separação das proteínas, da hemoglobina, tá? Vai se transformar em bilirrubina livre ou não conjugada, vai chegar ao fígado, onde será separada da albumina, sofrerá novas reações enzimáticas até se tornar a bilirrubina conjugada, tá? Na circulação sanguínea, ela chega até a bile, a vesícula biliar vai ser armazenada lá. Devido à ação de alimentos, principalmente gordurosos, ela vai ser liberada juntamente com a bile no intestino, vai sofrer ações bacterianas e se tornar aí o urobilinogênio, que pode chegar ao rim, tá? E ser excretado na forma de urobilina na urina, e pode também se transformar principalmente em estercobilina, que é o natural dela, e caracterizar aí a coloração característica das fezes. Tudo bem? Olá, me chamo Gabriel, fiquei responsável para falar sobre a icterícia e interpretações, tá? A icterícia, ela é uma doença onde ocorre a coloração amarelada da pele e dos olhos do paciente, causada pelo aumento de bilirrubina no nosso sangue. E esse aumento de bilirrubina se dá devido à hemólise excessiva e ou lesão no fígado, tá? Ela é uma doença que é também apresentada em crianças recém-nascidas, tá? Logo após o nascimento, mas também apresentada em adultos. A icterícia, ela pode indicar a síndrome de Gilbert, tá? Como foi falado, é uma anomalia devido à parte branca do nosso olho ficar amarela, hepatite e cirrose hepática, que ambas é devido a lesões do fígado, tá? Então, a icterícia, ela pode indicar essas três patologias aqui. A icterícia, ela tem alterações na bilirrubina direta e indireta, devido ao nosso fígado não conseguir fazer a excreção dele, tá? Não conseguir fazer a absorção dele e impedindo que o nosso corpo faça a excreção. Fazendo assim com que haja aumento na produção de bilirrubina, então nosso corpo fica acumulando bilirrubina e não consegue fazer a excreção, tá? Devido a essa lesão. Porque o nosso corpo não consegue fazer, o nosso fígado, ele não consegue pegar a bilirrubina, fazer a mesclagem dela com o ácido glicurônico, mandando ele para o duodeno, fazendo assim com que ele do duodeno vá para o nosso intestino e seja excretado. Falando agora sobre a hepatite e interpretações. A hepatite, ela é uma doença que é dividida entre A, B e C, tá? Ela é classificada entre A, B e C. Ela é uma doença que também é sexualmente transmissível e também ela pode ser adquirida com compartilhamento de materiais pessoais, como por exemplo colher, copo contaminado ou então uma agulha, um acidente. O paciente acaba se furando com uma agulha de um outro paciente que tem hepatite. Sinais e sintomas que a hepatite apresenta, que é a colha fecal, que a colha fecal é quando há diminuição de distribuição de bile, impedindo com que
bilirrubina chegue no nosso intestino para ser convertido e excretado pelas fezes. Dores abdominais devido à lesão do fígado, né? Então a hepatite ela apresenta muita dor abdominal e a colúria. Os exames de bilirrubina ele pode auxiliar no diagnóstico médico de hepatite, porque quando o paciente tem hepatite, ele tem uma alteração na bilirrubina, tá? Mas tem exames específicos para isso, mas o exame de bilirrubina ele pode auxiliar no diagnóstico do médico, ele pode auxiliar no diagnóstico de hepatite, tá bom? Olá, me chamo Nicolas e aí meu grupo ficou responsável pela apresentação sobre as bilirrubinas. E aí eu vou estar falando um pouco aqui sobre os procedimentos que a gente pode estar utilizando para fazer a dosagem da bilirrubina, tá? A princípio temos o procedimento enzimático colorimétrico, que é um procedimento mais utilizado hoje em dia, tá? Desde antigamente. E aí pode ser fazer ele de duas formas, tanto ele manual como um semiautomático, tá? No manual, vamos estar utilizando um equipamento chamado espectrofotômetro e também alguns cálculos que o bioquímico vai utilizar para a gente poder determinar esses valores das bilirrubinas. No caso, no enzimático colorimétrico, a gente vai estar dosando primeiro ali o valor da bilirrubina total e depois o valor da bilirrubina direta. E por fim, a gente vai estar subtraindo esses dois valores para obter o valor para obter o resultado, né, da bilirrubina indireta. Já num processo semi-automatizado, a gente vai ter aí um equipamento mais tecnológico, né? E aí eu posso estar citando aqui para vocês o equipamento BioClean 3000, que ele vai estar fazendo a dosagem dessas bilirrubinas, não sendo necessário o bioquímico fazer tantos cálculos para se chegar a tal resultado. Mas o processo é o mesmo. No caso, a máquina ela vai dosar primeiro a bilirrubina total e a bilirrubina direta, e por fim vai subtrair os dois valores para obter o resultado da bilirrubina indireta. Outro procedimento que a gente vai estar utilizando aí para determinar essas bilirrubinas é um procedimento mais atualizado, né, que é o processo de química seca. No caso, esse procedimento de química seca, ele é um processo que não é necessário água no equipamento e nem utiliza reagentes líquidos para poder determinar esses exames. No caso aqui é a bilirrubina. A máquina que eu posso estar citando aqui para vocês é o Vitros 5600, que se utiliza dessa química seca, tá? E aí a forma que a química seca faz o processo de leitura da bilirrubina é um pouquinho diferente da enzimática colorimétrica. No caso, ela vai dosar primeiro a bilirrubina total e depois a bilirrubina indireta e por fim vai subtrair as duas para obter a bilirrubina direta, tá? E por que é diferente da enzimática colorimétrica? Bom, na química seca a gente tem a opção de se calcular as frações da bilirrubina de forma separada, tá? E às vezes tem alguns casos que na bilirrubina direta podem vir algumas dosagens conjugadas, sendo assim a bilirrubina direta não vai ser um valor verdadeiro, porque vai ter algumas dosagens conjugadas ali somando ao valor. Nisso, eles calculam a bilirrubina total, a bilirrubina indireta e depois é calculada a bilirrubina direta para se ter o valor verdadeiro, tá? Dando continuidade aqui no trabalho, a gente vai falar um pouco dos valores de referência e vamos estar utilizando dois laboratórios aí da cidade, a Clínica Exame e o PMGU, né, que é o Posto Médico do Exército. E mesmo os dois laboratórios utilizando os procedimentos diferentes, no caso o Exame utiliza a química seca e o PMGU utiliza o enzimático colorimétrico, podemos ver que os seus valores de referência eles são padrões, né? Ali um pouco diferente, um 0,1 um pouco de diferença, mas podemos ver que o seu resultado continua padrão. No caso na exame, é só botar uma observação aqui, que o valor de referência para recém-nascido até 30 dias vai se alterar um pouco. No caso, a bilirrubina total ela vai até 10,5, a bilirrubina direta ela vai até 0,6 e a bilirrubina indireta ela vai até 10,5, sendo assim os valores de referência para recém-nascidos até 30 dias. Tendo essa diferença aí, né, para valores para adultos
e crianças ou adolescentes ali, tá bom? Espero que tenham gostado da apresentação e obrigado pela atenção.